Nesse vídeo eu quero falar da estrutura de controle condicional, que é a primeira estrutura em que a gente tem algum desvio na nossa programação. A gente já viu a estrutura de controle sequencial, que é a mais simples que tem. Então, um exemplo aqui de uma estrutura sequencial é essa. Eu tenho um algoritmo, um fluxograma, né? Que ele inicia, recebe o valor de duas variáveis que o usuário vai digitar, vai fazer a soma dessas duas variáveis e mostrar o resultado e finalizar. Então, eu tenho uma sequência simples de instruções sendo executadas. Na estrutura de controle condicional, a gente vai ter um desvio da programação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu algoritmo está sendo executado e aí uma condição vai ser avaliada e aí ele pode seguir por um caminho ou por outro caminho, dependendo se essa condição foi verdadeira ou falsa. Então, o comando mais usado nas linguagens é o if-else. Então, o if serve para verificar a condição, se ela foi verdadeira, faz alguma coisa, se não, que é o else, faz outra coisa. Então, a condicional simples, eu tenho isso aqui, ó. Eu avalio uma condição, então se a condição foi verdadeira, então faça isso. E acabou, não tem uma alternativa. Então, isso não é o caso mais comum. Eu até pus um exemplo aqui dessa estrutura condicional, né? Em que executa aqui uma série de entrada de dados, verifica se o sexo é masculino, se for, acontece esse processamento, se não for, não acontece nada. Isso não é o mais comum. O que é mais comum de acontecer? Uma condicional composta. Se a condição for verdadeira, faça alguma coisa. Se ela não for verdadeira, faça outra coisa. E aí dentro desses comandos aqui, eu posso ter outras estruturas. Então dentro do C, eu posso ter outro C e outro C e outro C. E aqui dentro do se não, a mesma coisa. Eu posso ter outras dentro. E aí a gente vai ver nos exemplos mais pra frente como é que isso pode acontecer. Então, olha, esse aqui é um exemplo simples de uma condicional composta, fluxograma, né? O algoritmo inicia, aparece aqui uma mensagem na tela perguntando qual a média da disciplina e aqui uma entrada de dados. Então, quer dizer que o que o usuário digitar vai ser guardado nessa variável média. Aqui entra a estrutura condicional. Então, se o valor da variável média for maior ou igual a 6, quer dizer que o aluno foi aprovado. Então, se isso aqui for verdadeiro, vai mostrar na tela uma mensagem: você foi aprovado. Se essa condição for falsa, vai mostrar na tela: você foi reprovado. E aí sempre o meu fluxograma tem que ter as setas levando para algum lugar, que nesse caso, independente se foi verdadeiro ou falso, vão levar para o fim do algoritmo. Então, é bem simples essa estrutura aqui. Em seguida, eu tenho o pseudocódigo também, mas por enquanto eu vou ficar aqui com o fluxograma para demonstrar. Como que a gente vai fazer a implementação desse código aqui no Python? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu estou na estrutura, no site Colab, então é só digitar esse endereço aqui, que a gente já viu nas outras aulas, tem outros vídeos explicando como é que é o acesso, e aí eu vou começar um novo notebook aqui. E aí, esse novo notebook, eu vou fazer esse exemplo. Então, vai ser aqui da estrutura condicional, vou aguardar aqui ele ser criado, esse novo notebook. Aí, lembrar aqui de mudar o título, né, pra gente ter, que sempre ele vai salvar automaticamente. Então, eu vou colocar aula condicional, para eu lembrar do que se trata. E aí, aqui dentro, eu vou colocar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma célula de texto indicando que é o exemplo 1. Então, aqui dentro, nessa célula de texto, eu só vou escrever exemplo 1, aprovação ou reprovação, só para lembrar o que é. E aqui, nessa célula de código, né, ele está esperando o código Python, que aí a gente vai implementar isso aqui. Então, o início eu não preciso fazer. Então, eu tenho uma saída aqui, qual foi sua média na disciplina, e uma entrada na variável média. Então, a gente já viu isso. Como que eu faço isso no Python? Eu vou fazer essas duas instruções em uma. Então, eu vou criar uma variável média, recebe o que o usuário digitar. E o que o usuário digitar vai ser depois que aparecer essa mensagem. Qual foi sua média na disciplina? E ele pode digitar um valor que é real, não precisa necessariamente ser inteiro.
Então, eu vou transformar o que o usuário digitar em float, que é real. Então, eu vou transformar em float aquilo que o usuário inserir. A função input serve para isso. Só que como eu quero que apareça uma mensagem na tela, que é essa aqui, eu vou colocar essa mensagem aqui dentro. Qual foi sua média na disciplina? Pronto. Então, com isso, eu fiz esses 2 passos aqui do algoritmo. Aí eu entro na estrutura condicional. Se a média maior ou igual a 6, então, if, espaço, média maior igual 6, 2 pontos. Na hora que eu dou Enter, ele já dá a indentação, que tudo que eu fizer aqui vai estar dentro do meu comando if. Então, se isso aqui for verdadeiro, vai aparecer isso aqui na tela. Você foi aprovado. Para eu mostrar uma mensagem na tela, eu vou usar o print. Você foi aprovado. Se não, o que vai acontecer se isso não for verdadeiro? Lembre que uma condição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, no caso do Python, ele vai avaliar média maior ou igual a 6. Então, ele vai ver qual o valor da variável média e vai ver se esse valor, por exemplo, 8. 8 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. Então, tem que vir para cá. Se média for 4, 4 é maior ou igual a 6? Falso. Então, ele vem para cá. Então, aqui eu vou colocar o else, 2 pontos. Então, se média maior ou igual a 6, você foi aprovado. Se não, se for qualquer número menor do que 6, você foi reprovado. Vai ser a mensagem que vai aparecer na tela. E pronto. Shift Enter para executar, ou esse botãozinho aqui. Shift Enter. Aí, como sempre, ele demora um pouquinho da primeira vez, mas aí depois nas células seguintes fica mais fácil. Então, na hora que ele executar esse código aqui, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai aparecer vai ser essa mensagem. Qual foi sua média na disciplina? Aí, você colocar 9 e der Enter, ele vai mostrar, você foi aprovado. E acabou. Tá condizente com o que a gente esperava. Vou executar de novo. Shift Enter. Vai mostrar de novo a mensagem. Vou colocar 3 e Enter. Você foi reprovado. O que acontece com esse programa aqui? Se a pessoa digitar qualquer número acima de 10 ou abaixo de 0, o que vai acontecer? Se a pessoa, por exemplo, digitar 11. Então, se eu executar aqui, qual foi sua média na disciplina? E eu puser 11, o que vai acontecer? Ele vai falar que foi aprovado, porque o meu programa aqui não tem nenhuma proteção para esses valores. Se eu puser um número negativo, né? O que vai acontecer? Menos 3. Reprovado. Por quê? Porque ele vai verificar, ó, menos 3. Menos 3 é maior ou igual a 6? Não, isso é falso. Então, ele vai vir para cá e vai mostrar. Então, qualquer número que for menor do que 6, independente de ser negativo ou não, vai falar que está reprovado. Então, para melhorar esse algoritmo aqui, a gente teria que pensar em condições mais específicas para colocar aqui dentro do if do else, para proteger quando a pessoa inserir um número maior do que 10 ou menor do que 0, dá uma mensagem de erro, né? Mas isso fica para um próximo exemplo.